Biblical principles to build a nation. E nós vamos falar sobre princípios bíblicos para construir uma nação. And some of these principles are going to be considered political theory, the foundation for political theory. Alguns desses princípios talvez sejam considerados como as fundações para a teoria política. So basically, how political theory and public policy is operated is like this. Então, basicamente, as políticas públicas ou a política pública está operando mais ou menos assim. There are 4 steps. Tem 4 passos. First Primeiro, is theology, teologia, which is the study of God. que é o estudo de Deus. So you extract biblical principles that E- come from theology. E você da Bíblia você extrai princípios bíblicos. This results in having a philosophy Isso resulta em ter uma filosofia of life. de vida. Third thing that comes out of this A terceira coisa que surge is public policy. é a política pública. And so the philosophy of life comes from the Bible, which then results in understanding public policy. A filosofia da vida vem da teologia, o que acaba resultando numa política pública. And then after that you have law Então, a partir daí você tem, no final de tudo, você tem a lei and governance. e o governo. And so this is why before we can have societal transformation, we need to have theological transformation in the church. É por isso que antes de a gente ter uma transformação social, a gente precisa ter uma transformação teológica na igreja. Venham para cá vocês. So as long as the churches are preaching escapism, E enquanto a igreja estiver pregando o escapismo, quer dizer, a fuga, né? and as long as all the preaching is mystical E enquanto toda a pregação for mística and religious e religiosa and not based on the kingdom, e não baseada no reino, the public policy will not change As- and the laws will not as change. políticas públicas não vão mudar, nem as leis vão mudar. They will change for the worse, not for the better. Elas podem mudar para pior, não para melhor. This is why it's also important that the church has theologians. That's why it's so Theologians. important. É por isso que é tão importante que a igreja tenha teólogos. So theologians are very important to the future of a nation. Então, teólogos são muito importantes para o futuro da nação. But they have to be practical theologians, Mas eles têm que ser teólogos práticos, not mystical theologians. não teólogos místicos. And you also have different kinds of theologians. Você também tem diferentes tipos de teólogos. You have public theologians, E você tem public theologians? public Você theologians tem teólogos públicos who focus on interpreting culture through the Bible. que estão focados em interpretar a cultura através da Bíblia. Now, when we look at the law of God, Quando nós olhamos para a lei de Deus, we're going to talk about the law of God. law, vamos falar sobre a lei de Deus. There are 3 components to the law of God. Há 3 componentes na lei de Deus. The other one is not. You have just. 3 componentes na lei de Deus. And we have to understand how the law of God is expressed in these different ways E nós precisamos entender como que a lei de Deus se expressa nessas maneiras diferentes, in order for us to understand the New Testament. de modo a podermos entender o Novo Testamento. Jesus told us in Matthew 28:19 Jesus diz em Mateus 28:19 that we are called to disciple whole nations. que nós somos chamados para discipular todas as nações. And the primary body of literature we use is the Old Testament for that. E o primeiro conjunto de literatura que a gente usa é o Velho Testamento para isso. Most specifically, the law of God. E mais especificamente a lei de Deus. Although the prophets explain the law. As Embora well. os profetas expliquem a lei também. And so
Então, Three aspects of the law of God are: 3 aspectos da lei de Deus são: you have the ceremonial law, você tem a lei cerimonial, you have the moral law, você tem a lei moral, and then you have civic law. e aí você tem a lei civil. All of this is concentrated in the first 5 books of the Bible, Tudo isso está concentrado nos primeiros 5 livros da Bíblia, especially Exodus to Deuteronomy. especialmente de Êxodo a Deuteronômio. Deuteronomy is probably the most important out of the 5. Deuteronômio talvez seja dos 5 o mais importante. One year I spent a whole year studying the book of Deuteronomy. Teve um ano que eu passei o ano inteiro estudando o livro de Deuteronômio. Now the ceremonial law Então, a lei cerimonial includes inclui the Levitical system, o sistema levítico, the Levitical priesthood, o sacerdócio levítico and the animal sacrifices. e os sacrifícios de animais. Levitical ceremonial system O cerimonial levítico has been done away in Christ. foi terminado em Cristo. John the Baptist said of Jesus, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." João Batista disse a respeito de Jesus: olhem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. In the book of Hebrews and the book of Galatians, No livro de Hebreus e no livro de Gálatas, teach us that we don't have to have a Levitical system anymore. nós aprendemos que não precisamos mais ter um sistema levítico mais. This can also help explain many New Testament passages Isso pode nos ajudar a entender muitas passagens do Novo Testamento that have confused the church for 2,000 que years. têm confundido a igreja por 2000 anos. There are many passages in the New Testament that say we are in the last days. Há muitas passagens no Novo in the Old or in the We New are in Testament? the New Há Testament. muitas passagens no Novo Testamento que dizem que nós estamos nos últimos dias. And many people interpret that to mean the last days of the world. E muitas pessoas interpretam isso como sendo os últimos dias do mundo. Jesus was talking about the last days of the Levitical system, E Jesus estava falando dos últimos dias do sistema levítico, when the Hebraic priesthood was going to be done away, onde o sistema sacerdotal hebreu iria ser And the- eliminado. and the nation of Israel was going to be judged. E a nação de Israel seria julgada. And so in Matthew chapter 24, Então, em Mateus capítulo 24, he said, this generation will not pass away till all these things are fulfilled. ele diz: esta geração não vai passar sem que todas estas coisas sejam cumpridas. And within 40 years, E- Israel was judged. E em 40 anos Israel foi julgado. The Roman army came in, O exército romano veio, destroyed Jerusalem, destruiu Jerusalém, destroyed the temple, destruiu o templo, stopped all the animal parou todo o sacrifices, sacrifício de animais, and even all the genealogical records were destroyed. e até mesmo os registros genealógicos foram destruídos. So to this day, nobody could really prove if they're a Jew Então, até hoje, ninguém pode realmente provar que é judeu, based on the genealogical records. baseado em registros genealógicos. And so in the New Testament, where it said, in the last days this was going to happen, Então, no Novo Testamento, onde diz nos últimos dias isso vai acontecer, like Peter in the book of Acts chapter 2, como Pedro no livro de Atos, capítulo 2, he was quoting the book of Joel, ele estava citando o livro de Joel. and he said, in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Ele disse: nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. It has confused Christians who don't know how to interpret history and the Word of God. Tem confundido os cristãos que não conseguem ou não sabem interpretar a história conforme a palavra de Deus. So they said, how could that be the last days and we're still here 2,000 years later? E aí eles se perguntam: como que isso pode ser os últimos dias e nós ainda estamos aqui por 2000 anos? Because they don't understand the church was all Jewish in the beginning. Porque eles não estão entendendo que a igreja era totalmente judia no começo. Peter was telling